Assine a petição contra este encontro espúrio de Fernando Haddad e o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo. Ô Haddad, pare de mentir! Fernando Haddad, para de mentir! Não existe ideologia de gênero, existem sim teorias de gênero, o modo de explicar as diversas identidades de gênero. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus! Deixa eu só ver as notícias. Ah, não! Atenção, povo católico! Haddad busca aproximação com a Igreja Católica e marca visita à CNBB com Leonardo Ursteiner, secretário-geral. De novo! Você quer que seu filho aprenda a ser homossexual na escola? Vota no Haddad! Não é possível que de novo a CNBB vai pagar um carão desse recebendo um petista comunista para fazer reuniãozinha com o secretário-geral da CNBB, Dom Ursteiner. Essa época de eleição, meu povo, deixa a gente realmente pé da cara, todo mundo fica estressado. Nessas horas eu reproduzo coisas que eu fazia quando era molequinho, montando blocos. Hoje eu monto quebra-cabeças verdadeiramente complicados, mas nessa época a gente vai ficando muito nervoso. E eu percebi que essa minha capacidade de montar blocos, montar quebra-cabeças, que eu monto e desmonto o tempo inteiro, fizeram com que eu desenvolvesse uma capacidade de análise e de síntese muito grande, coisas que eu uso aqui para montar os vídeos que eu disponibilizo para vocês, que vocês gostam tanto. E neste vídeo nós vamos montar quebra-cabeças juntos, e vamos desvendar alguns segredos em Dom Leonardo Steiner. Entendeu a mensagem? Fique ligado. Pessoas como eu e muitos aqui que assistem a este canal usam quebra-cabeça para poder ordenar a sua mente, pacificar, normalizar-se. Porém, a esquerda tem um hábito terrível e que é tudo calculado, obviamente, que é montar e desmontar quebra-cabeças para depois deixar você confuso, desorientado e não conseguir dar uma unidade. Nesse tempo de eleição que nós estamos, principalmente de segundo turno, é muito curto e você não tem tempo, às vezes nem paciência, para fazer a breve análise que nós vamos fazer neste vídeo agora. Então fique ligado na análise que nós vamos fazer sobre este encontro da CNBB, Dom Leonardo Ursteiner, secretário-geral da CNBB, e Fernando Haddad, o fantoche de Lula. Você, fiel católico, esse vídeo aqui é direcionado a você, fiel católico, você que vai à missa todos os domingos, muitos até em outros dias da semana, percebe que nessas eleições está acontecendo alguma coisa diferente. Muitos padres não estão falando de política, e quando falam de política, você percebe que eles tentam, ou alguns deles quase falam o nome, mas estão proibidos. O nome que não pode ser mencionado, o nome de Jair Bolsonaro. Por quê? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Existe uma coisa chamada CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma espécie de clube de cavalheiros que tem autorização da igreja para existir, que reúne todos os bispos do Brasil. Os bispos que estão aposentados e os bispos que estão na ativa. São mais ou menos 400 e tantos bispos no total, mas na ativa dá 300 e lá vai pedrada. Dos bispos que estão lá dentro existe uma coisa chamada diretoria. Você tem o presidente, que é o cardeal Dom Sérgio Rocha de Brasília, o vice-presidente, que é Dom Murilo Krieger, de Salvador, e tem também o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Ursteiner. Ele que marcou a reunião com o Fernando Haddad. Ô Haddad, pare de mentir! Fernando Haddad, para de mentir! O comunista que está batendo chapa com o Partido Comunista do Brasil, da Manuela Dávila. Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. O Dom Leonardo Ursteiner é o responsável por ter o acesso direto aos assessores da CNBB e que acaba influenciando toda a organização e também organiza as reuniões do Conselho Permanente da CNBB. E é importante lembrar aqui, fazer uma ressalva, a CNBB, o Conselho Permanente ou a diretoria não fala em nome de todos os bispos. Não são todos os bispos da CNBB que são comunistas ou que estão apoiando. Há muitos bons bispos lá dentro, viu, CNBB? Muitos deles que estão em contato comigo, que apoiam o Bolsonaro, mas que não podem falar do Bolsonaro, assim como muitos padres que gostam do Bolsonaro e não podem falar do Bolsonaro, porque vocês aí da CNBB ficam perseguindo, fazendo conluio e pressionando bispos e padres a ficarem calados porque tem medo da perseguição que vocês estão fazendo. Vocês estão se tornando, essa cúpula da CNBB está se tornando num grupo de sovietes dentro da igreja que acham que podem comandar o catolicismo do Brasil. Lembrando, CNBB, Dom Leonardo Ursteiner, você, Dom Leonardo, não fala em nome da igreja. Atenção, povo católico! Você não fala em nome do catolicismo brasileiro. Quem fala em nome do catolicismo brasileiro são os bispos unidos, todos eles, e o Papa fala a tradição, a doutrina da igreja e o magistério. Essas declarações e essas
essas reuniõezinhas que você vai fazer aí com o Fernando Haddad não representa o mundo católico que votou majoritariamente junto com o resto do Brasil, com os evangélicos, em Jair Bolsonaro no primeiro turno, porque nós não queremos ver este país se transformar numa Venezuela, numa Cuba e em qualquer outra ditadura comunista que seja. Fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. E por falar em Papa, o próprio Papa Francisco, nesta quarta-feira agora, dia 10 de outubro de 2018, condenou mais uma vez aquilo que a Igreja sempre condenou, o aborto. A Igreja Católica sempre defendeu a vida da sua concepção ao seu fim natural. È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Coisa que o Dom Leonardo Uro Steiner deve estar se esquecendo, porque ele vai receber Fernando Haddad, candidato à presidência da República, que tem a sua vice do Partido Comunista do Brasil, a Manuela Dávila, e ele é do PT, um partido que historicamente sempre defendeu o aborto quando chegou no poder. Mesma coisa que fez Dilma Rousseff em 2010, porque queria se eleger com o voto dos católicos. Ela falou, não, eu não defendo o aborto, eu não quero mudar a legislação atual. Sou contra o aborto, que acho o aborto uma violência contra a mulher. Eu não sou a favor de modificar a legislação. O que ela fez depois que foi eleita? Começou a promover o aborto, dizer que era coisa de saúde pública. O aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. A mesma tese de Leonardo Boff, que também declarou seu voto a Dilma Rousseff. Eu voto em Dilma Rousseff para garantir a revolução que Lula fez. Leonardo Boff, esse que deixou de ser frei, que para mim é mais um traidor da igreja, esse teólogo da libertação que nunca se arrependeu, também falou que é coisa de saúde pública. O aborto não só tem uma dimensão ética, religiosa, tem uma dimensão também de saúde pública. Que ia votar na Dilma, mais um que defende o aborto. Como também o seu Frei Beto, que defende o aborto. Todo esse pessoal da teologia da libertação agora estão todos promovendo o aborto, casadinhos com o PT, voltando e remontando o quebra-cabeça que eles tinham desmontado na última eleição. Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB. Não adianta depois da manhã aparecer dizendo a CNBB e o PT, vejam só, o PT agora é contra o aborto, a favor da família tradicional. Mentira, porque nós não vamos cair nesse quebra-cabeça que vocês estão tentando montar de novo para enganar a trouxa. Porque de trouxa aqui, nós não seremos mais feitos. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Nesse encontro entre o Dom Leonardo, que não representa todos os bispos do Brasil na CNBB, e o Fernando Haddad do PT, junto com o Partido Comunista do Brasil, vão se reunir. Se eles afirmarem que o Haddad e tal, o PT agora é contra o aborto, a favor da família tradicional, é mentira, porque não o são. Eu quero saber se Dom Leonardo, que não sei se anda lendo aqui o livrinho, conhece o livrinho aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica? Esse livrinho aqui faz bem para a saúde espiritual a gente ler. Ele diz aqui, ó, no item 2271, desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado, e este ensinamento não mudou, continua invariável. Portanto, aborto não pode ser aceitado. Católico que vota em abortista não é católico. Eu voto em Dilma Rousseff para garantir a revolução que Lula fez. Você católico aí que quer votar no Bolsonaro, você está fazendo certo. Ele é um mal menor, sem dúvida, no mínimo um mal menor. Você não pode votar no PT, porque o PT é o quê? O PT é um partido de esquerda, um partido socialista, um partido comunista, que inclusive está batendo chapa com o Partido Comunista do Brasil, da Manuela Dávila. Não se brinca com a democracia. Nós vamos ter uma solução autoritária. Eu vou ler aqui o catecismo para vocês no número 2425, em que a Igreja Católica diz o seguinte: a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Tá bom para você, Dom Leonardo? Ô Haddad, pare de mentir! Fernando Haddad, para de mentir! Então só uma ressalva, pessoal. O PT, o PCdoB, o PCO,
todos esses partidos da esquerda são comunistas, ateus, materialistas, não acreditam em Deus, e quando eles falam e ficam aí chavecando a Igreja Católica, é só para usá-la como bucha de canhão para chegar ao poder. E vai acontecer como aconteceu na Venezuela e na Nicarágua, que o pessoal da teologia da libertação ajudou a colocar esses ditadores no poder. E o que eles fizeram agora? Estão perseguindo bispos, padres, católicos, porque a Igreja Católica para eles é um meio para chegar ao poder. E depois que ele chegou ao poder, a igreja não serve mais para nada. Igual que alguns simpatizantes orteguistas que gritavam consignas a favor do presidente. Eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. Muitos padres, muitos bispos católicos estão dizendo que não podemos votar em Bolsonaro porque o Bolsonaro defende as armas e o direito à legítima defesa. Veja bem, a legítima defesa está aqui defendida pelo nosso Catecismo da Igreja Católica. É um entendimento da história, da tradição católica, que diz o seguinte: número 2265, a legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Um pai de família, um dono de uma fazenda, um dono de um comércio tem o direito sim de ter uma arma e de defender legitimamente o seu patrimônio e a sua própria vida. E isto de acordo com a Igreja Católica. Aliás, agravaria o tema da violência o armamento da população. Vocês estão vendo agora o Haddad mudando o discurso, falando de social-democracia, um discurso mais soft, já está dizendo que ele é um homem casado há não sei quantos anos, que ele acredita nas famílias e não sei o quê. Veja bem, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil, da Manuela Dávila, vice do Haddad, candidatos à presidência do Brasil, eles não são a favor da família tradicional. Quem é que fez o kit gay? Haddad, você quer que seu filho aprenda a ser homossexual na escola? Vota no Haddad! São a favor da legalização, da regulamentação de todo tipo de família, com 25 homens e uma mulher. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Eles querem relativizar o conceito de família consolidado na própria realidade e também na doutrina católica, Catecismo 2202. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Aqui neste número do Catecismo da Igreja Católica não há outra opção. A realidade nos sustenta isso e também a tradição da Igreja nos garante. Aliás, seu Haddad, não venha depois com o Dom Leonardo Ursteiner dizer que ele está defendendo a família, porque nós não cairemos nesse outro quebra-cabeça que vocês estão tentando montar. Atenção, povo católico! Outra coisa importante que o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil defendem é a legalização das drogas ou a descriminalização das drogas. Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Condenada também no Catecismo da Igreja Católica. Católicos, vocês não podem compactuar com este plano de governo, coisa que o Bolsonaro também condena. Veja só o que a Igreja Católica diz no número 2211. A comunidade política tem o dever de honrar a família, assistir a família, ou seja, ajudá-la a dar amparo, de lhe garantir, sobretudo, a proteção da segurança de saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia, alcoolismo e etc. Tá bom, Dom Leonardo? Fui grande amigo de Chaves. Eu conheci Nicolás Maduro. Só para você não perder o quebra-cabeça. Então vamos lá. O PT, primeira coisa, é comunista, contra a igreja total, contra a vida humana, a favor do totalitarismo. Defende ditaduras no mundo inteiro. Depois, ele defende o aborto, ele é contra a legítima defesa, é a favor da legalização das drogas, é contra o livre mercado, a favor do poder do Estado, e agora nós vamos continuar vendo outros pontos em que eles entram em conflito direto com a doutrina católica. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita, ele vai estar entre nós. Pelo amor de Deus! Você que é padeiro, dono de farmácia, tem um pequeno negócio, não só os grandes empresários, mas você que tem um pequeno negócio, saiba que o projeto do PT é aumentar cada vez mais a influência do Estado na sua vida. E o que a igreja defende é que haja um livre mercado não centralizado, que o Estado não centralize o poder da economia para que você tenha liberdade de crescer, você possa ter a livre concorrência. Isso está no Catecismo da Igreja número 2425, que diz o seguinte, que a regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado no Estado perverte na base os vínculos sociais, pelas razões que eu já expliquei. Então, o PT vai mais uma vez contra, e Dom Leonardo Ursteiner na CNBB recebe um comunista contra o livre mercado. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Nós vamos promover o desencarceramento
de pessoas que cometem pequenos delitos. E agora nós chegamos num ponto importante que é a liberdade religiosa, coisa que não existe nas ditaduras comunistas apoiadas pelo PT, pelo PCdoB, por toda a cambada da esquerda. E nós precisamos disputar o poder político, que através do poder político na democracia, por exemplo, Moema estava em Cuba. Eles fizeram uma revolução, mas não fizeram uma revolução, esse é o nosso problema. Aqui, no número 2104 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, que todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus, à Igreja, e depois conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Isto é a própria natureza do homem. Nós temos que ter a liberdade para buscar a nossa religião. Obviamente que a religião católica é verdadeira, mas todos os homens têm que ser livres para poder buscar aquilo que eles encontram ser a verdade. A Igreja Católica não quer monopolizar o Estado. Porém, o PT, como um partido comunista ateu, é onde eles entram, eles vão acabando e vão minando com a religião. Eles querem usar a Igreja Católica como mais uma pecinha no quebra-cabeça para montar um monstro e destruir o Estado e você junto. Aborto, PCdoB, Manuela Dávila, drogas, fora a legítima defesa, contra o livre mercado. Eles querem destruir o país. É o monstro do PT. E o nosso nome agora é Fernando Haddad. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Lula livre! E finalmente mais uma coisa que o PT defende cabalmente, o PCdoB, Partido Comunista, todo esse pessoal da Teologia da Libertação defendem ideologia de gênero, condenado aqui explicitamente no Catecismo da Igreja Católica, que na verdade é um impedimento para a adesão à ideologia de gênero por parte dos católicos. No número 2333 diz que cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua própria identidade sexual. A diferença e as complementaridades físicas, morais e espirituais do homem e da mulher estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar, o que quer dizer que as diferenças existem, são saudáveis, necessárias e imutáveis entre o homem e a mulher. Não tem essa história de transformar principalmente isso num programa de governo. Entenda agora a polêmica do kit gay. E o valor total, incluindo outros materiais, foi de 3 milhões de reais. O ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que ainda nem foi aprovado. Só se torna oficial quando ele é aprovado pela Comissão de Publicações, o que ainda não ocorreu. Os criadores da campanha têm outra versão. Já tinha aprovado. Eu conversei pessoalmente com o ministro. Um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Dá uma olhada nessa capa aqui. Você tá vendo quem escreveu essa porcaria aqui? Chama-se Frei Beto. Você conhece o Frei Beto? Frei Beto é um frei histórico aqui no Brasil dominicano comunista que sempre ajudou o PT, organizou as comunidades eclesiais de base aqui no Brasil, é um comunista nato, lutou na guerrilha, ajudou o Marighella, organizou o 14º Intereclesial da SEBS em Londrina, que deu apoio ao Lula, e agora ele que esteve também junto com o Lula antes da prisão de Lula em 1980. Eu estive lá na primeira vez que você foi preso nos anos 80. E que também esteve com o Lula na sua prisão em 2018. E hoje estou aqui de novo. Agora lançou essa cartilha aqui, ó. Frei Beto, sexo, orientação sexual e ideologia de gênero. Uma defesa clara de um frei católico da ideologia de gênero para serem tratadas em grupos católicos para você abrir e conhecer as maravilhas da ideologia de gênero. Frei Beto é Lula, ele é um dos grandes amigos de Lula junto com Gilberto Carvalho, Zé Dirceu, Rui Falcão, toda esta cambada comunista da cabeça do PT, aqui dos intelectuais, que agora também estão promovendo o Haddad, esse fantoche vazio de meia tigela, para tomar o poder. O Haddad não manda nada, porque se o Haddad vai tomar conselho com Lula, sabe com quem que Lula toma conselho? Com o Frei Beto. O projeto do PT é um projeto de ideologia de gênero. E este livro aqui está recheado de absurdos. Tem por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT de Almuti, na base da Igreja Católica. E eu era fruto da teologia da libertação. Lembra que eu falei para vocês do controle que a cúpula da CNBB exerce sobre bispos e padres? Pois é, este modelo de controle pela cúpula de toda a massa é o que o PT quer fazer no Brasil. Instaurar um governo forte, um Estado muito potente que controla a vida das pessoas e quer mandar nelas de cima para baixo. A importância disso é para vocês verem o modo como a CNBB age contra o pessoal conservador e a favor, mandando assim, praticamente deixando as pessoas na sua livre ação
para defender o Haddad. Eu vou contar para vocês 2 exemplos notórios aqui no Brasil. O primeiro deles é do padre Paulo Ricardo, que notoriamente se opõe à teologia da libertação, mas muita gente está se perguntando por que padre Paulo está calado, por que padre Paulo não se manifesta? Porque existe uma cúpula da CNBB que persegue sistematicamente os padres que se manifestam contra o PT e fazem insinuações de que nós devemos encaminhar os nossos votos católicos para a direita. Ele soltou uma piadinha sobre o Bolsonaro outro dia, todo mundo já achou que ele tinha declarado voto ao Bolsonaro, etc. E lá vai depois ele, forçado pelos bispos, imagino eu, emitir uma nota dizendo que não estava defendendo o Bolsonaro. Por quê? Porque existe uma cúpula que o pressiona de cima a baixo. Isso na diocese de Cuiabá, onde ele está. Na mesma diocese de Cuiabá, o padre Paulo da Rocha Dias, um padre comunista, faz defesa explícita do Haddad, do PT, do Lula e contra o Bolsonaro no seu Facebook e pergunta se o bispo lá de Cuiabá o pressionou a ficar quieto. Não o pressionou. Então, por um lado, eles atacam os conservadores e defendem os comunistas. Outro caso emblemático é na diocese de Campo Grande do bispo Dom Dimas, onde o padre Marcelo Tenório explicitamente declarou o seu voto a Bolsonaro e deu N razões para votar nele. E aí, o que acontece com o padre Marcelo Tenório? Cacete nele! Então, o bispo desce o porrete e manda ele ficar quieto. Mas, por outro lado, nós temos lá o padre Agenor Martins da Silva, que no seu Facebook transformou aquilo ali numa verdadeira carreata, uma passeata de pão com mortadela, defendendo o Lula, o Haddad, ofendendo o Bolsonaro e tudo mais. Mas pergunta se o Dom Dimas, que fez a reprimenda ao padre Marcelo Tenório, repreendeu este padre Agenor. Não repreendeu. 2 pesos, 2 medidas. Você quer que teu filho aprenda lições de homossexualismo no ensino fundamental? Se quer, vota no Haddad. E aqui vai um recadinho para Dom Leonardo Ursteiner, secretário-geral da CNBB. Lá em São Félix do Araguaia, terra de Dom Pedro Casaldáliga, o grande bispo comunista, onde Dom Leonardo Ursteiner também foi bispo daquela prelazia, vocês vejam que o trabalho deles de comunistas da teologia da libertação foi tão fraco, mas tão fraco, que na votação daquele município o Bolsonaro ganhou isolado com 56,6%. Ou seja, nem lá vocês conseguem fazer o trabalho. Vocês acham que vocês vão conseguir mudar a cabeça dos católicos no Brasil? Lê do engano. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Nós vamos ter uma solução autoritária. Católicos do nosso Brasil, homens e mulheres católicos do nosso Brasil, você que vai votar, você tem uma responsabilidade que muitas vezes, na maioria das vezes, significa agir contra os nossos desejos. É como você acorda de manhã, você não quer levantar da cama, mas a necessidade e a sua responsabilidade exige que você faça contrário do seu desejo. E nós vamos dizer, o Bolsonaro não é o candidato ideal, mas ele é o único candidato que nós podemos votar nesse momento. Votar em Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista, não podemos. Votar nele e votar na Manuela Dávila do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, não é possível pelas razões que eu já expliquei neste vídeo, razões pelas quais nós devemos votar no Bolsonaro, porque defende muitos dos princípios católicos. Então, votar em Haddad e Manuela Dávila significa votar em Lula. Votar em Lula significa ajudar a teologia da libertação e construir neste país uma bela de uma Venezuela em que todo mundo estará passando fome nas ruas e depois tendo que aturar perseguição de um partido totalitário que vai controlar a mídia, controlar o mercado, vai controlar os meios de comunicação e instaurar o controle social. Só se torna oficial quando ele é aprovado pela Comissão de Publicações, o que ainda não ocorreu. Ô Haddad, pare de mentir. Fernando Haddad, para de mentir. Apoiadores da campanha têm outra versão. Já tinha aprovado. Eu conversei pessoalmente com o ministro. Nós católicos não aceitaremos nada desse encontro porque é tudo um grande teatro, um grande conluio de um comunista na igreja e um comunista político. Portanto, manifestando nosso repúdio e desprezo máximo por esse encontro, assine a petição Católicos não serão mais usados por comunistas. Nós somos livres e decidimos em quem votar. E neste momento, a nossa única opção é Jair Bolsonaro. Quer você goste, quer não. Votou em Haddad, você está manifestando um voto anticatólico, anticristão, antidemocrático, pró-comunista, pró-aborto, pró-drogas, contra a legítima defesa, contra o livre mercado e tudo aquilo que a igreja defende. Toma vergonha na sua cara, assine essa petição e divulgue esse vídeo para todo mundo. Então, gente, eu esqueci de falar, a petição está aqui embaixo, o link, você acessa, divulga para todo mundo no Zap. Vamos defender as crianças em primeiro lugar, porque Partido Comunista é partido abortista. Assine a petição,
contra este encontro espúrio de Fernando Haddad e o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo.